dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente, racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, 11 de novembro de 2023, começa mais um programa Bom Dia Racional. O Bom Dia Racional traz o 20º quadro dos Vamos Sabatinar, né, com perguntas e respostas. Com essa equipe maravilhosa que está sempre em sintonia, que é o Antônio Santos, Vilma Fernandes, Ângela Maria, Madalena Matias, Bonisval Galindo e Orlando Almeida. Então é isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas e todos que nos acompanham. Este programa é um programa racional de perguntas e respostas ao alcance de todos aqueles que ainda não conhecem a cultura racional, ok? Então, vá no YouTube, acesse o nosso canal Sintonia Racional, né? E tire as suas dúvidas, faça as suas perguntas, que nós estamos aqui para lhes ajudar, ok? Este programa é seu, meu caro ouvinte, meus caros internautas. Então é isso aí, para darmos início, né, à primeira rodada, eu convido o nosso querido amigo e estudante de cultura racional, Antônio Santos. Antônio, seja bem-vindo, meu querido. Bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia, Vilma. Bom dia, Ângela. Bom dia, seu Bonisval. Bom dia, Orlando. Bom dia, Sandra. E bom dia aos amigos ouvintes da Rádio e TV Brasil de Alagoinha. Então é isso aí, Antônio. A primeira pergunta para você responder é a seguinte, Antônio. Só uma observaçãozinha. Antes de iniciarmos, né, eu quase que ia esquecendo, sábado passado nós abordamos o assunto sobre a morte, né? E hoje nós abordamos o assunto sobre o raciocínio, o desenvolvimento do raciocínio. Então vamos focar no desenvolvimento do raciocínio, ok, gente? Então é isso aí, Antônio. A pergunta é: o que o livro Universo em Desencanto traz de novidade para a sociedade, Antônio? É verdade, é verdade. A grande novidade que a cultura racional traz para a humanidade é a descoberta do nosso verdadeiro mundo de origem, do mundo de origem do ser humano, da humanidade, e que, através da leitura das páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto, nós obtemos a ligação com o nosso mundo de origem, porque todos nós somos de origem racional. E por isso estamos aqui classificados filosoficamente como animais racionais, ou como ser humano, ou ser humano racional, que é melhor. Então, a sociedade, o mundo e a humanidade, ao conhecerem a obra Universo em Desencanto, saberão o que fazer e como fazer de maneira simples e natural para se ligar ao nosso verdadeiro mundo de origem e dele receber todas as orientações precisas e necessárias para o bom e belo viver equilibrado aqui na vida da matéria, enquanto aqui na vida da matéria existirmos. Assim sendo, a cultura racional proporciona à sociedade e à humanidade, de maneira geral, um viver consciente e positivo, onde o ser humano vai descobrir que aqui ele está ligado a uma energia animal, uma energia que só lhe proporciona o mal, o desequilíbrio e a negatividade, por ele estar ligado a essa energia animal. E através da leitura,
o ser humano vai naturalmente, sem precisar sair da sua casa, lendo um livro e as páginas brilhantes do livro, o ser humano vai se ligando naturalmente ao seu mundo de origem e se desligando dessa energia animal. Para que isso? Para que onde haja ser humano, onde haja humanidade, o equilíbrio e a razão possam estar presentes, para que o ser humano vá se equilibrando, vá se conhecendo, sabendo quem ele é e sabendo que ele é filho de Deus e que a centelha divina, a centelha de Deus, está dentro de cada um de nós, que é o raciocínio, que está localizado na glândula pineal. Então, o raciocínio, essa é a faculdade suprema do ser humano. E desenvolvendo essa faculdade suprema, o ser humano vai se surpreender porque vai conhecer quem ele é verdadeiramente e como vai viver racionalmente para que, através do livro Universo em Desencanto e da cultura racional, possamos construir as bases de uma sociedade justa, equilibrada, positiva e, principalmente, racional. É isso, Madalena. Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido a minha amiga e estudante de cultura racional, Vilma Fernandes. Vilma, minha querida, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Madá. Bom dia a toda a equipe do programa. Bom dia os nossos colaboradores, que temos, né, os nossos colaboradores que nos ajudam. E nosso bom dia especial para os nossos ouvintes, os internautas que nos acompanham. Saudação racional a todos. Então é isso aí, Vilma. A pergunta para você responder é a seguinte: como fica o raciocínio de uma pessoa que lê o livro e é acometida com o mal de Alzheimer? A ciência, ela é ciente desse mal, né? O mal de Alzheimer. Um mal que é um mal mesmo, porque tira a pessoa do ar. A pessoa fica sem rumo. A ciência está aí, né? Quebrando cabeça para ver se descobre a causa. Mas a causa está no antes do ser, e a ciência só estuda a matéria. A ciência pesquisa a matéria. E aí fica difícil chegar à real causa desse problema. O nosso cérebro, ele é um emaranhado de células, neurônios. O nosso cérebro é um microcosmo dentro de um macrocosmo, ligado a esse macrocosmo que é o universo. Assim como o nosso cérebro é um emaranhado de células, de neurônios, o universo também é um emaranhado de galáxias, estrelas, e o nosso cérebro, essas células, esses neurônios, que antes de ser células eram vírus e microvírus, que são invisíveis, que não são visíveis ao olho humano. E aí se transforma em células, que aí já é matéria, é o que a ciência estuda. Essas células, elas são todas interligadas uma à outra, dentro do nosso cérebro. Assim como no cosmos superior, as estrelas, as galáxias, os planetas, os seres do universo, também são todos interligados uma à outra. Então, o que acontece? A cabeça é um relógio. Nós recebemos irradiações fluídicas dos 7 seres, porque a cabeça é um relógio ligado aos 7 seres. Essas irradiações fluídicas, elas vêm nas células. A energia eletromagnética, que são essas irradiações fluídicas, elas sustentam o cérebro, que por sua vez sustenta o corpo humano, o corpo físico. Essas células, com o tempo, com o passar da idade, com o avançar da idade, elas vão enfraquecendo, vão morrendo, a causa de a gente, né, começar a esquecer das coisas. Quem tem o mal de Alzheimer, quem é acometido por esse mal,
A causa é que as células, elas morrendo, algumas morrendo, e elas são todas conectadas entre si, então há uma interrupção da conexão dessas células, uma com a outra. Mas a irradiação eletromagnética continua acontecendo, 24 horas por dia. Mas por as células estar mortas, os neurônios morrer, aí interrompeu a ligação de um com o outro, e a pessoa perde a capacidade de pensar. A pessoa começa a ficar com a mente embaralhada, perde a capacidade cognitiva, e aí começa a esquecer de tudo e de todos. E o raciocínio é é a luz divina que nós temos dentro da mente, né? Dentro na glândula pineal. É a luz, a centelha de luz que está materializada na glândula pineal, e é uma massa cósmica. Então, a morte dessas células, que atrapalha a ligação de uma com a outra, que é onde vem o pensamento, vem o comando do corpo, não atinge essa massa cósmica. Ele não é atingido, ele continua sendo evoluído. A pessoa simplesmente parou, não tem mais capacidade de pensar, capacidade de ler, mas o raciocínio continua sendo evoluído, porque temos 3 forças desenvolvendo o raciocínio: a energia racional, a cultura racional e a natureza. A pessoa com o mal de paz, ela não tem mais capacidade de se concentrar numa leitura. Ela está sem rumo, mas a energia racional e a natureza continua desenvolvendo o raciocínio da pessoa. E a pessoa, ao se transformar, ao se desligar, ela vai estar no degrau que está de evolução. Porque o raciocínio continuou sendo desenvolvido. O raciocínio não foi atingido pela morte das células. É isso aí, Madá. É com você. Muito bom, Vilma. Então, agora eu convido o senhor Bonisval Galindo, né? Então, senhor Bonisval, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, feliz sábado para todos. Então, senhor Bonis, a pergunta para o senhor responder é a seguinte: os idosos viveram a vida toda nas religiões. É muito difícil para eles aceitar mudanças na parte religiosa. Como fica para eles essa fase racional, senhor Bonisval? Olha, realmente nós estamos vivendo, né, a humanidade, numa cultura. Essa cultura vem há milênios e dificilmente nós desvencilhamos dessa cultura. Mas a natureza, ela tem suas leis e vai trabalhando o ser humano através das transformações que o ser humano vai se melhorando. Então, por isso existem as transformações da natureza, para que o ser humano vá se melhorando. Então, nós vivemos na fase de primitivos selvagens mais adiantados, chegamos a civilizados, e na fase da civilização, isso tudo é um preparo da natureza para que o ser humano tenha condição de se conhecer um dia. Então, esse trabalho é um trabalho da natureza que ela preparou o ser humano, mas muitos não estão preparados. Mas com essas evoluções, o ser humano volta novamente nesse rosário e ele nasce com a mente mais aberta e poderá ter condição de se conhecer, porque é preciso se conhecer através da cultura racional do livro São Diversos Encantos. Então, o ser humano ele está sendo trabalhado, e aquele que não se conhecer agora se conhecerá no futuro, que ele vai voltar com a mente mais aberta e conhecer a fase racional e se melhorar e ingressar na fase do futuro, que é a fase que já começou, que é a fase racional. É isso aí. Muito bem, seu Bonisval. Agora eu chamo a Ângela Maria, né? Ângela, minha querida, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Madá. Saudações racionais a você e a todos do programa Bom Dia Racional, aos nossos colaboradores, aos nossos ouvintes que estão aqui conosco e nossos amigos estudantes nos acompanhando pela Rádio TV Brasil de Alagoinhas. Muito bem, Ângela. Então, a pergunta para você responder, minha querida, é a seguinte: uma pessoa com deficiência mental não tem condições de ler para desenvolver o seu raciocínio.
Como fica o raciocínio dessa pessoa, Ângela? Então, a cultura, ela nos mostra que todos têm raciocínio, né? Essa é a ligação na glândula pineal, a energia cósmica dentro da nossa cabeça. E independe de estar cometido por alguma doença. Todos os seres humanos têm o raciocínio, que é um ser de luz pura, limpa e perfeita, vibrando dentro da gente. Deus conosco. Então, cada pessoa está sendo desenvolvida racionalmente pela própria natureza, que é uma das potências que está desenvolvendo energeticamente toda a humanidade para a evolução natural da natureza. É fato, tudo está em mudança para melhor. Então, esteja a pessoa aparentemente sadia, ou esteja a pessoa acometida de alguma doença, o seu raciocínio está sendo desenvolvido pela própria natureza. Quer esteja com o livro Universo em Desencanto em mãos ou não. O fato de estar com o livro Universo em Desencanto significa que esta pessoa está diretamente com a energia racional que está ali materializada. Então, é como se nós estivéssemos dentro de um Fórmula 1. E quem está sendo desenvolvido sem o livro, pelo natural também da natureza, vem como se estivesse em um carro de menos potência, mas está sendo desenvolvido. É fato, a natureza mudou de fase. E todos estão começando a sentir essas mudanças. E a nossa centelha divina está sendo acordada. Não pela religião, pela seita, doutrinas ou ciência, mas pela potência natural que é a natureza. Quer queira, quer não queira, energeticamente, todos estão sendo desenvolvidos. Então, meus caros ouvintes, todos nós estamos recebendo um tratamento fluídico, energético, racional da energia pura, limpa e perfeita que está aqui conosco desde 1935. Então, doentes ou sadios, aparentemente, todos estão sendo desenvolvidos racionalmente. É isso, Madá. Muito bem, Ângela. Então, agora, meus caros ouvintes, meus caros internautas, e todos que nos acompanham, eu vou pedir uma música racional, e essa música eu dedico a todos vocês que nos acompanham, ok? E a nossa equipe. Então, essa é para vocês. Mas olha que legal, que legal. Vou voltar sendo que era lá no mundo racional. Mas é legal, que legal. Vou voltar à eternidade, o meu natural. Olha o pegador balançando o swing. Uma luz está brilhando, olha que beleza. É a luz divina, o mundo racional desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. Pra levar todos pro mundo divino, a natureza está vibrando, é só alegria. Está por um momento pra todos se conhecer. Aí o mundo de matéria será um paraíso. O universo em desencanto é pra você saber. Mas olha que legal, e que legal. Vou voltar sendo o que era lá no mundo racional. Mas que legal, é legal. Vou morar na eternidade, no meu natural. Mas olha que legal, que legal. Vou voltar sendo o que era lá no mundo racional. Mas que legal, é legal. Vou morar na eternidade, o meu natural. Uma luz está brilhando, olha que beleza.
É a luz divina, o mundo racional desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. Pra levar todos pro mundo divino, a mãe natureza está vibrando essa alegria. Está por um momento pra todos se conhecer. Aí o mundo de matéria será um paraíso. O universo desencanto é pra você saber. Mas olha que legal, que legal. Vou voltar a ser o que era lá no mundo racional. Mas que legal, é legal. Vou morar na eternidade no meu natural. Mas olha que legal, que legal. Vou voltar a ser o que era lá no mundo racional. Mas que legal, é legal. Vou morar na eternidade no meu natural. Mas olha que legal, que legal. Vou voltar a ser o que era lá no mundo racional. Mas olha que legal, é legal. Vou morar na eternidade no meu natural. Mas olha que legal, que legal. Vou voltar a ser o que era lá no mundo racional. Mas que legal, é legal. É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, já de volta com o programa Bom Dia Racional. Então, Antônio, vamos dar continuidade ao programa, né? Com a segunda rodada de perguntas e respostas. Então, Antônio, é o seguinte: um matador sanguinário tem condições de desenvolver o seu raciocínio, Antônio? Então, minha gente, há dois casos aí a considerar. Primeiro, como já foi falado aqui no programa anteriormente, o raciocínio está sendo desenvolvido pela própria natureza. Por quê? Porque o raciocínio é uma célula racional, assim como o pensamento é uma célula elétrica e como a imaginação é uma célula magnética. O pensamento, para que a célula do pensamento fosse desenvolvida, precisou da energia elétrica. Da mesma forma, para que a célula da imaginação fosse desenvolvida, precisou-se da energia magnética. E agora, a célula racional, também para ser desenvolvida, precisa da sua energia, que é a energia racional, o alimento dessa célula. E onde essa célula racional e de onde ela também obtém esse alimento? Da própria natureza, porque a natureza, a parte da essência da natureza, não a parte material, porque essa célula racional é uma célula que se envolve com as essências da natureza, a parte das essências da natureza está sendo comandada pela energia racional. Então, esta célula racional está sendo alimentada pela sua energia essencial, que é a energia racional. Agora, aqui na matéria, neste mundo de matéria, nós temos que respeitar a tudo e a todos. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque nós não somos donos da nossa vida. A vida tem o seu dono, e o dono dessa vida aqui da matéria é a natureza. Então, quem pratica um crime contra a vida humana, como no caso dessa pergunta, está cometendo um crime contra a natureza, contra as leis naturais da natureza. E a natureza vai cobrar, porque a pessoa fez uma dívida com a natureza, porque a pessoa não é dona da vida de ninguém para tirar a vida de alguém como se ela tivesse feito a vida dessa pessoa. Então, essa pessoa vai, sim, desenvolver o raciocínio, porque a natureza está desenvolvendo o raciocínio de todos, mas primeiro ela vai ter que saldar essa dívida com a natureza, sim. E a natureza, minha gente, ela cobra, e cobra muito bem cobrado. É isso, Madalena. Muito bem, Antônio. Viu, minha querida, eu vou fazer uma observação aqui. No início da primeira rodada,
A primeira pergunta que eu fiz para a Vilma deveria ser a segunda. Por que que isso aconteceu? Eu estou pedindo desculpa a você e ao público, né? Porque aqui da minha folhinha que eu estou, lá do laterais onde eu coloco o nome de vocês, está sendo bem curtinho, aí estão ficando juntos, se não prestar bem atenção, infelizmente, isso acontece. Mas eu peço desculpa, então agora eu faço a pergunta que deveria ser a primeira para você, ok? Mil desculpas. Então, veja só, a pergunta é a seguinte, o que é exatamente a cultura racional, ok? O que é a cultura racional? A cultura racional é uma cultura natural da natureza. A natureza ela tem 3 fases, 2 já passadas e uma em vigor. A fase da imaginação, que foi a fase selvagens, com a sua cultura. A cultura dos selvagens era o quê? Era ferozes, né? Eram ferozes, eram sanguinários, né? Até comiam uns aos outros. E o selvagem mais adiantado começou a invenção da roda, a invenção do fogo, e por aí foi, a cultura da fase selvagem. E a fase selvagem teve seu fim, e a natureza entrou com uma segunda fase, que foi a fase do pensamento. A fase do pensamento, a natureza, ela muda de fase, traz uma nova fase, e traz também a cultura dessa fase. A fase do pensamento mudou, e a natureza também trouxe a cultura para essa fase, que foi a invenção das letras, dos algarismos, a invenção do avião, né, aí do espaço, a invenção de tudo o que é da fase do pensamento. E aí desenvolveu-se o artifício, que também essa fase teve início, meio e fim. E em 1935 a natureza mudou de fase novamente para uma terceira fase e trouxe com esta fase a cultura desta fase, que é a cultura racional. Não é religião, não é seita, não é doutrina, é um conhecimento, é uma cultura natural da natureza. E a cultura racional não ataca, não ofende, não humilha, é em favor de tudo e de todos. A cultura racional é um conhecimento transcendental, é um conhecimento que transcende o saber da mente humana. É um conhecimento que dá consciência plena, verdadeira e natural. Desmistifica toda a existência humana. A cultura racional não é teoria, nem muito menos filosofia. Não é hipótese ou suposições e nem depende de demonstrações. Quem se dedica ao estudo do livro Universo Desencanto, desenvolve seu raciocínio, passa a ser um conhecedor de si mesmo, sabe quem é, sabe de onde é, sabe que está aqui e sabe que não é daqui. E sabe como sair daqui, sabe como voltar ao seu estado natural. A cultura racional não tem prática, nem cultos, nem rituais para ser praticado como virtudes. Virtude na cultura racional é viver naturalmente, ou seja, viver em harmonia com as leis naturais da natureza. Não há conversão para a cultura racional, porque a cultura racional é um conhecimento que completa todo o saber humano já existente. O conhecimento contido no livro Universo Desencanto universaliza, acaba com as diferenças que causam tantos conflitos e transtornos para a humanidade. A cultura racional une todas as partes, o que é mais importante, sem subestimá-las. Então, não há conversão na cultura racional, e sim uma real valorização da vida através da consciência humana. O conhecimento contido no livro do Desencanto não é um tipo de crença. Quem crê é convicto. O conhecimento contido no livro do Desencanto ativa a consciência através do desenvolvimento do raciocínio. Quem crê é convicto. Quem conhece é consciente. A cultura racional é a cultura natural da natureza. Todo o ser humano, toda a humanidade é filho natural dessa mesma natureza. Portanto, a cultura racional é uma cultura para toda a humanidade. E esta é a terceira e última fase da natureza, com esta cultura maravilhosa, que é a cultura racional, contida nos livros Universo e Desencanto. Esta cultura racional, teve início em 1935.
E esta é a terceira fase da natureza e é o último ciclo evolutivo da humanidade. É isso, Mada. Isso é a cultura racional. Muito bem, Vilma. É verdade. Muito bem explanado, né? Então, agora eu convido o senhor Bonisval para dar continuidade, né? Seu Bonisval, é o seguinte, gosto muito de carnaval. As religiões condenam, melhor dizendo, o carnaval. Sobre a teoria de que carnaval no carnaval se comemora o nível de Beelzebub. O livro Universo e Desencanto também condena o carnaval, senhor Bonisval? Olha, sempre falamos aqui que a cultura racional, livros Universo e Desencanto, não condena nada. Ela é a favor de tudo, porque tudo foi necessário na natureza. Então, tudo isso que existe foi uma coisa precisa e necessária. Então, o ser humano, quando ele provoca ele está alegre, ele para extravasar a sua alegria, ele faz festas. Aí existe aqui no Nordeste a festa de São João, que é muito falado, Caruaru, Campina Grande, São João enorme, muita alegria. Existe o Natal, que também se comemora tradições antigas. Existe o Carnaval. O Carnaval também é outra festa tradicional, e no Brasil, por excelência, no Rio de Janeiro, Recife, são lugares onde tem muito Carnaval, e pode ser brincado tranquilamente. Agora, existem os limites, que a gente não pode ultrapassar aqueles limites. Muitas vezes você vai para uma festa, bebe muito, você entra em desarmonia com o seu semelhante e provoca também, muitas vezes, acidentes e crimes, que isso não pode acontecer. Mas você pode brincar seu carnaval, que a cultura racional não proíbe nada. E esse negócio de Beelzebub, esqueça isso. Estude a cultura racional e pode-se brincar seu carnaval, mas dentro dos seus limites. E não condena. E o ser humano, quando ele está alegre, ele quer extravasar suas alegrias. Mas dentro do limite, da livre e espontânea vontade e do livre-arbítrio. Tudo tem seu limite. Passou do limite é prejudicial. É isso aí. Cultura racional não é contra nada. Muito bem, seu Bonisval. Então, agora eu convido a Ângela para responder a seguinte pergunta. Estou lendo o livro Universo Desencanto, mas ainda não está claro para mim. Ao sairmos da planície racional, nos deformamos. Então, a diferença entre o mundo racional e planície racional? Seria o mundo racional o primeiro mundo e a planície um segundo mundo, Ângela? Então, o esclarecimento, né, que nos traz o autor da obra Universo Desencanto é que existe um mundo superior que deu causa a este segundo mundo qual estamos. Esse primeiro mundo, ele o chama de mundo racional, onde lá as energias puras, limpas e perfeitas estão completamente harmonizadas. É um mundo que está muito, muito acima do Sol. E ele nos esclarece que, neste mundo, havia um pedaço que estava sendo desenvolvido. É um mundo superior, que também, energeticamente, tem o seu desenvolvimento. Nessa parte que estava em desenvolvimento, é que ele chama de planície racional. Então, vejamos bem. A planície racional é uma parte que estava em desenvolvimento dentro do mundo racional. E aí nós compreendemos que, assim, o mundo racional e nele a planície. É esta parte deste mundo que ele chama de planície racional que vai sendo transformada aqui, neste segundo mundo. Por quê? Porque os tantos habitantes
do mundo racional entraram nessa planície passeando e foram alertados que ela ainda não estava pronta, não estava desenvolvida racionalmente. E esta planície que está aqui alinhada faz essa descida. E essa descida em espiral vai dando causa a este segundo mundo. E aí vai sendo formado toda essa composição pelas virtudes que são vindas desses habitantes que entraram nesta parte chamada planície racional. E aí nós vamos ter toda a formação deste segundo mundo. Sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, planetas. Tudo minuciosamente descrito, com provas e comprovações, dentro da obra Universo em Desencanto. Portanto, o mundo racional existe, a planície racional está dentro do mundo racional que deu causa a este. Então, nós somos partes deste mundo. E agora, neste terceiro milênio, nos é revelado toda a formação, toda a nossa origem. Então, o mundo racional e a planície faz parte dele. É isso aí, Madá. É isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas, já de volta com o programa Bom Dia Racional. E vamos dar continuidade, iniciando a terceira rodada de perguntas e respostas. Então, Antônio, veja só, uma pessoa que mata os pais, em algum momento da vida futura dela, alcança o perdão da natureza e pode desenvolver o seu raciocínio, Antônio? Eita, que pergunta, hein? Mas vamos lá. Como eu disse anteriormente, o raciocínio de toda a humanidade está sendo desenvolvida, essa célula, pela parte essencial da natureza. Mas eu também frisei que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque ninguém é dono da vida. Nós não somos donos da vida e, por isso, nós a perdemos, sem querer perdê-la. Então, quem pratica esse ato, quem tira a vida do seu semelhante, adquire uma dívida com a natureza. E todas as dívidas têm que ser pagas. E a natureza, como eu falei anteriormente, cobra e cobra bem cobrado. Então, essa pessoa, no meu entendimento, ela vai passar para uma forma inferior de vida, que nós sabemos qual é, e depois, quando houver a transformação desta deformação aqui toda, que é este mundo de matéria em que vivemos, que também é de origem racional, é como a Ângela explicou aí, a parte do mundo racional que não estava pronta para ser desenvolvida, progredida, esta parte, daqui a bilhões e bilhões de anos, vai voltar ao seu estado natural. E, no meu entendimento, essa pessoa que praticou esse crime contra a natureza só vai voltar quando acontecer essa transformação desta deformação para o estado natural. É isso, Madá.
Muito bem, Antônio. Então, agora eu convido Vilma para responder a seguinte pergunta, Vilma. Geralmente, as religiões condenam muitas coisas, limitam muito a vida dos seus seguidores. Lendo o livro O Universo em Desencanto, posso fazer de tudo ou terei algumas limitações também, Vilma? A liberdade é o imperativo da natureza. Todos gostam de liberdade. Todos gostam de fazer de tudo. Todos podemos fazer de tudo, né? Podemos. Mas devemos fazer tudo. Tem coisas que podemos fazer, mas não devemos fazer. O ser humano, ele recebe transmissões, recebe irradiações das energias elétrica e magnética, né? Como já sabemos disso. Essas irradiações, ora elétrica, ora magnética, ora as duas juntas, que põe a pessoa, né, num desequilíbrio total, uma confusão geral. Mas como nós temos o pensamento, o raciocínio ainda não desenvolvido, mas temos o pensamento, sabemos diferenciar o que é ruim do que é bom, e aí como que acontece? Nós sabemos que podemos fazer de tudo, mas temos a capacidade de entender que não devemos fazer tudo. Há coisas que não devemos fazer, se vai prejudicar nós mesmos e a terceiros, então não devemos fazer. E isso não é limitar a capacidade, não é limitar os movimentos nem a vida de ninguém. Isso é pensamento concreto. Agora, a energia racional que está desenvolvendo o raciocínio de todos, a natureza, a energia racional, desenvolver o raciocínio, a importância em desenvolver o raciocínio está em quê? O raciocínio é o dono da vida, o raciocínio conduz a vida. Ele está desenvolvido, já pronto para conduzir a vida, ele conduz a vida, organiza e conduz a vida. Ele mostra a nós o que fazer, como fazer e quando fazer. O que podemos fazer e o que não podemos fazer. Com total liberdade. Por isso a importância em desenvolver o raciocínio. É preciso desenvolver o raciocínio, porque o pensamento são irradiações das energias, dos habitantes do espaço. E ora vem pensamentos bons, ora vem pensamentos maus. O raciocínio é imunização, que vem de cima da nossa origem, é a energia da nossa origem, a nossa energia. É a mesma energia que está dentro da glândula pineal, essa centelha de luz. E essa centelha de luz desenvolvida, ela segue, mantém a vida da pessoa dentro de um equilíbrio, podendo fazer de tudo, mas sabendo, mostrando o que pode ou não, o que deve ou não ser feito. É isso aí, Madá, é com você. Muito bem, Vilma. Então, agora eu chamo o senhor Bonisval para responder a seguinte pergunta. Seu Bonisval, os jovens de hoje não seguem nenhuma religião, não se ligam em nada. Como eles poderão desenvolver o raciocínio desse jeito, seu Bonis? Olha, nós estamos vivendo a fase racional na natureza, uma nova fase. Essa fase é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E a natureza vem trabalhando o ser humano, evoluindo para que ele passe a se conhecer. Todas essas coisas que existiram foram necessárias e precisas para que o ser humano fosse se preparando para uma nova fase da natureza. E existem os habitantes do mundo racional, corpos de energia, que estão se materializando no firmamento, anunciando a nova fase da natureza. O mundo racional tem seus emissários. E também tem os emissários materializados aqui na Terra, estudando de cultura racional, divulgando a cultura racional, que é o que nós estamos fazendo aqui. Agora, temos que ser bem claro. Para você chegar a um determinado lugar, você tem que conhecer o caminho. Eu tenho que saber o caminho, a estrada que eu percorri. Então, eu tenho que conhecer a estrada da descida do mundo racional para aqui, e a volta
da estrada para subir para o mundo racional. E só existe um caminho. Apesar da natureza ter preparado o ser humano, mas é se conhecer através do caminho que é o livro Universo Desencanto. Esse é o caminho de você voltar. Então você tem que realmente fazer um estudo, ter a consciência para que você seja um estudante realmente assíduo, para você conhecer o caminho de sua volta. Porque senão, meu amigo, a fase racional está aí, mas essa fase houve uma preparação para o ser humano se conhecer. Mas ele só se conhecerá através da cultura racional do livro São Diversos Encantos. Esse é o meu entendimento, né? E é o entendimento da cultura racional. É isso aí. Muito bem, Sabundes. Agora eu convido a Ângela para responder a seguinte pergunta. Está em moda ser vegetariano. Certa vez, ouvi um estudante do livro Universo dizer que se parar de comer carne, desenvolve o raciocínio mais rápido. É sério isso, Ângela? Cultura racional. Universo em desencanto. Olha aí, desencanto. Saindo de um canto de desconhecimento para um canto de conhecimento. Então, dentro de cultura racional, nós estamos começando a aprender a viver. E a viver dentro do limite. E a viver com responsabilidade. E aí, a gente passa a se equilibrar. O que é o alimento? O alimento é que vai montar o corpo de matéria, não é verdade? Então, nós precisamos aprender a nos alimentar para manter a máquina em bom funcionamento. Se eu não sei me alimentar, como que essa máquina humana, essa máquina biológica vai funcionar bem? Ela começa a falhar. Ela já fala por si própria, né? Ela tem lá nessas perrengues. Se eu sei me alimentar, então ela vai ter um equilíbrio melhor aqui. Portanto, estudando o livro Universo Desencanto, nós vamos aprender a nos alimentar. Então, a carne, naturalmente, o estudante vai comê-la no seu limite. O chazinho de alho, o chazinho da cabeça do peixe, o milho. Nós vamos aprender a cuidar de si mesmo, porque nós estamos estudando, desmaterializando essa energia pura, limpa e perfeita que está na pineal. Enquanto nós estamos recebendo todo o tratamento fluídico, energético, racional, nós estamos também sendo orientados a cuidar do corpo de matéria. E aí, a gente vai compreender que aquilo que a gente fazia antes e que era prejudicial, vai deixar de ser feito. Então, a carne, como qualquer outro alimento que não sirva para a nossa composição orgânica, naturalmente vai saindo das nossas refeições. É tudo natural. Eu, comecei a ler o Universo Desencanto, parei de comer carne. Não é assim, porque o corpo ele precisa. Ele precisa da carne, ele precisa do vegetal, ele precisa do animal, ele precisa do mineral, ele precisa da água. Ele precisa. Nós precisamos. Porém, estudando, tudo vai sendo alinhado. Portanto, meus caros, é tudo dentro do limite. Estuda o Universo Desencanto. E o corpo agradece. Por quê? Porque a gente está aprendendo a nos alimentar. Os alimentos precisos e necessários para manter a máquina em bom funcionamento. É isso aí, Mara. Muito bem, Ângela. Muito bem explanado, né? Então, meus caros ouvintes, meus caros internautas, todos que nos acompanham, chegamos a mais o final, né, do programa Bom Dia Racional. E queremos agradecer a todos que estiveram conosco
E agora eu peço para que a nossa equipe comece a fazer as suas considerações finais. Antônio, é com você. Então, minha gente, é preciso que o ser humano se conheça e saiba que ele tem 3 máquinas no cérebro e que 2 máquinas já foram desenvolvidas. Porém, essas 2 máquinas que foram desenvolvidas não foram feitas para solucionar, não foram feitas para acertar. Por isso, os desacertos no mundo. Então, o que é preciso fazer? Desenvolver a 3ª máquina, que é a máquina do raciocínio. Esta, sim, foi feita para acertar, foi feita para equilibrar. Por quê? Porque é a célula, a centelha divina que nós temos dentro de nós. Então, minha gente, vamos raciocinar, porque pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Tenham todos uma excelente semana, um forte abraço para todos os ouvintes e internautas do programa e para esse povo maravilhoso de Alagoinha. É com você, Vilma. É só fazer uma complementação, né, sobre o mal de Alzheimer, porque a pergunta foi se é uma doença espiritual. Então, sim, o mal de Alzheimer é uma doença espiritual. Espiritual por quê? Porque é uma doença na mente. E a mente, o nosso cérebro, é onde recebe todas as transmissões espirituais, ou seja, as transmissões fluídicas, elétricas e magnéticas. E a máquina do cérebro, quando uma peça começa a estragar, dá defeito, e aí essa peça, que são todas conectadas uma à outra, essa peça com defeito, ela perde a conexão, né, que são as células, os neurônios morrem, perde a conexão com os que estão vivos, com as células vivas, e interrompe a transmissão fluídica, elétrica e magnética. Então, antes de ser célula, matéria, é energia, vírus e microvírus, que são invisíveis. Tudo que é invisível é espiritual. E, portanto, o cérebro perde a capacidade de pensar, perde a sua capacidade de conduzir o corpo físico. Então, é uma doença espiritual. Um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes, os que nos acompanham pelas redes sociais, a equipe do programa, os nossos colaboradores. Muito obrigada a todos e até o próximo programa. Se assim a natureza permitir, e ela vai permitir. Bom fim de semana a todos. É isso aí, é contigo, Ângela. Super abraço a todos que aqui estiveram conosco em mais um Bom Dia Racional. Agradecendo aos colaboradores, agradecendo essa equipe maravilhosa e a nossa equipe técnica que se preocupa sempre em deixar tudo nos trinques. Parabéns aí. Então, o raciocínio une e o pensamento divide. Portanto, é preciso e necessário desenvolver o raciocínio para adquirir o equilíbrio perfeito. Bom fim de semana a todos e até o nosso próximo encontro. Agora é com o senhor, seu Bones. Pois é, meus amigos, é como o Vilma falou aí, ó, todas as doenças mentais, elas são espirituais. Está explícito na obra, todas as doenças mentais, você procura psiquiatra, psicólogo, mas a doença é espiritual. E o ser humano tem que se tratar através da cultura racional. Então, bom dia a todos, feliz final de semana, e vamos para a próxima, e salve a todos, bom dia. Com você, Orlando. Meus amigos, o desenvolvimento do raciocínio, chamado de epífita ou glândula pineal, encontramos a forma real da paz, do amor e da fraternidade. Lê o livro Universo Desencanto, não perca o tempo. Salve. Então é isso aí, meus caros ouvintes, meus caros internautas e todos que nos acompanham. Nossa querida equipe, um abraço a todos, né? Sintam-se abraçados. Uma ótima semana para todos. E até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve a todos, tudo de bom para todos.